Como o governo brasileiro acabou criando o Nescafé e você nem sabia disso? E será que a Nestlé é uma empresa boa para se investir? Então vamos lá? Antes de mais nada, quem é o Sardinha Raiz vai deixar aquele like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, bom, segura a sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever aqui nesse canal se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Quando a gente está falando de café, né, a maior parte dos brasileiros bebe café todos os dias da vida, eu incluso, devo beber 1 litro, 2 litros, já cheguei a beber mais de café, e teve uma época que eu tava com fadiga crônica, e daí eu fui no médico e descobri que era por excesso de cafeína, daí por isso que hoje eu bebo bem menos do que eu bebia lá atrás. Mas a gente vai falar aqui hoje especificamente do café solúvel, e lá no final eu vou conectar isso com investimento, porque esse é um canal de investimento, e vou te explicar se investir na Nestlé vale a pena ou não, contar um pouco da história da empresa para você conhecer melhor. Mas olha só que história maluca. O café solúvel número 1 do mundo é hoje o Nescafé, né? Ele é o instantâneo mais vendido no planeta, ele é muito consumido em alguns países mais pobres por questão de praticidade e preço também, ele é feito com café de mais má qualidade, né? 1 em cada 7 xícaras de café consumidas no mundo, né, é da marca Nescafé, específico, né? Mas a marca Nescafé não começou na Suíça, ela começou no Brasil em 1929, vou te contar agora como é que vê, e a inovação se deu por conta de uma necessidade. O que acontece? O Brasil vivia lá atrás, né, a era do café com leite. Para você ter uma ideia do quanto o café é importante no Brasil, você sabia que a palavra café da manhã ela não existia? O que a gente chama hoje da refeição que a gente chama de café da manhã, ela se chamava almoço. E o almoço, ele era o jantar, e o jantar era a ceia. Só que aí, como a gente começou a tomar café em cada uma das refeições, né, então virou o café da manhã, depois o café da tarde, e assim, a gente trocou o nome de uma das principais refeições. Tanto é que quando você vai ler um livro antigo, você vai reparar algumas coisas muito estranhas, né? Se você for analisar um livro escrito antes da década de 40 ali no Brasil, você vai perceber que as pessoas acordam e imediatamente almoçam. E daí você vai falar, nossa, mas que coisa estranha, né? Porque as pessoas estão almoçando essa hora. Na verdade, eles estavam tomando café da manhã, assim como em Portugal se chama pequeno almoço, no Brasil era almoço também. Muito estranho, né? Fica essa curiosidade para vocês. Mas aí, então, isso ajuda a entender como a economia do Brasil inteira ela era dependente da exportação de café para os Estados Unidos e para a Europa. A gente já teve outros produtos importantes, tipo cana, a gente já teve produtos como o látex, né? Antes da gente pegar a praga da folha aqui no Brasil, inclusive isso aqui dá um vídeo só sobre isso e sobre como a praga da folha ela é a próxima grande questão do mundo, tá? A borracha natural que é hoje utilizada para vedar janelas de avião, até para fazer o pneu também do avião, porque a borracha ela tem uma melhor capacidade de absorver impacto do que o petróleo e gasta menos, como que isso pode se tornar um problema? Hoje em dia a gente tem somente um continente que ainda é capaz de produzir látex em grande quantidade, porque a planta a seringueira, ela é um clone de uma planta da outra ali, ela é um clone. Então ela é clonada. Há uma praga que afeta todos os membros da mesma família. Ela não tem um tipo de evolução diferente para resistir à praga. E hoje em dia toda a nossa economia do mundo depende do látex e a gente simplesmente tem uma única planta que produz isso e que a qualquer momento pode chegar essa praga também no continente asiático, o que subiria astronomicamente o preço do látex. Até existe uma única empresa que desenvolveu uma tecnologia para isso, utilizando a raiz do dente de leão. Sabe aquele negócio faz assopra, né? O cabelinho de velho. Como é que chama isso? Cabelo de velha, né? Em alguns lugares de São Paulo chama isso. Aqui é dente de leão, acho mais bonitinho, né? Tadinha das velhas. Você sopra ali, tem a raizinha dele, funciona, e uma empresa só desenvolveu. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre isso, mas aí tem que comentar nesse aqui pedindo, porque senão eu não vou fazer. Voltando ao café, em 1929, então, a gente teve a quebra, né, da Bolsa de Nova York. Eu não sei se vocês se lembram da crise de 29, a gente sempre fala sobre ela aqui. A Bolsa norte-americana desabou em outubro de 1929 e a demanda por café ela sumiu, né? Porque era por lá que eram negociados os contratos de café. O Brasil ficou com estoques gigantescos sem comprador do produto que movimentava a nossa economia. Seria como se hoje, sei lá, o Brasil não pudesse mais vender carne, nem soja, nem absolutamente nada. Imagina que mais do que isso ainda, né? Porque hoje em dia o Brasil tem uma economia muito mais diversa, mas naquela época era dependente só disso. Os produtores ficaram com montanhas de café ali e o governo extremamente preocupado por não ter mercado e pelo café ser um produto, de certa forma, perecível, né? Por mais que ele possa durar, naquela época a gente não tinha toda a forma de armazenar que a gente tem hoje, então aquilo virou um problema. O Brasil bateu na porta da Nestlé pedindo
uma forma de consumir esse produto, né, sem que ele estragasse, né? Então de dar um jeito de resolver. Em 1929, então, o químico Max Morgenthaler, né, ele começa a trabalhar no problema lá na Suíça. Em abril de 1938, não resolveu o problema dos produtores daquele ano específico, nasce o Nescafé, né, o extrato de café puro em pó, que fica pronto só com água quente. É claro que não chega nem próximo da qualidade de um café coado na hora, quem gosta de café sabe disso, né, pelo amor de Deus. Tem um retrogosto que a gente não sabe explicar do que é aquilo ali, mas é café. Lembra café? O cheirinho de café tá ali funcionando. E aí, em 1940, em cerca de 24 meses, já era vendido em mais de 30 países. Em 1939 a 1945, na Segunda Guerra Mundial, ele começou a fazer parte das rações dos soldados americanos porque resolvia muitos problemas. No pós-guerra, milhões de pessoas voltaram com o hábito ali da guerra e o produto virou um fenômeno global. Aí, para vocês terem uma ideia, né? O país que criou a necessidade demorou muito a receber o produto. A pressão dos produtores brasileiros depois, né? A gente primeiro criou o problema, mas depois, quando ele foi solucionado, os fabricantes de café torrado e moído pressionaram contra o Nescafé, ele ameaçava o negócio, né? Então a gente teve um problema ali muito grande, esses produtores não queriam esse produto aqui. Só em 1953, no Brasil, que o produto passou a ser fabricado aqui no nosso país mesmo. Quando chegou, ele ficou, né? Nunca mais ele saiu. Hoje o Brasil é um dos maiores mercados do Nescafé no mundo todo. Não muito por conta de uma bela qualidade do produto ou por conta de alguma coisa, mas muito mais por praticidade, né? Muito comum em casa de solteiro que não quer passar café. Então, demorou 15 anos de atraso. Aí o que o Brasil produz hoje, né? O Brasil é hoje o maior produtor de café de qualidade do mundo. Ele é o maior produtor mundial também do grão. Exporta todos os grãos da melhor qualidade para a Europa, para todos os lugares. Café arábica e o conilon de origem rastreável. E o que a gente bebe em casa? Bom, a gente bebe café de muita baixa qualidade, né? Com talo, com tudo quanto é coisa. E a gente consome inclusive café solúvel, o que é triste, né? O Brasil é o grande produtor dessa commodity no mundo, mas a gente bebe café solúvel em quantidades grandes até. Se você pegar aí, a cada 20 xícaras de café aí, uma delas é de café solúvel, essa pessoa triste consumindo café solúvel aí em casa. Então, nesse café ele nunca foi inventado porque alguém queria um café mais prático, né? Ele foi inventado porque o Brasil tinha um problema e foi bater na porta da Nestlé. Uma curiosidade interessante para vocês, não é bem isso que eu queria falar, mas esse é o gancho que vai mostrar para vocês a potência da Nestlé daqui a pouco. Então, só para vocês terem ideia de onde o Nescafé chegou, né? Essa invenção que foi co-autoria do governo brasileiro, podemos chamar assim, foi pro Everest em 1953, para a Lua em 1969, tem mais de 180 países hoje e 1 em cada 7 xícaras de café consumidas no planeta é marca Nescafé. Apesar de no Brasil a penetração ser um pouco menor, em outros países do mundo tem países que só tomam café solúvel, inclusive. Em outros países você tem esse produto sendo muito mais famoso. Então, a Nestlé, agora sim, a gente entra na história da empresa, né? A Nestlé ela foi fundada em 1866 por um cara chamado Henri Nestlé, né? Em Vevey, na Suíça, e é hoje a maior empresa de alimentos e bebidas do mundo, quando a gente vai falar de receita, né? Se você pegar ali os números da empresa hoje, ela tem 185 países com produtos à venda, 335 fábricas em 75 países, 271 mil colaboradores, ela tem uma receita em franco suíço de 1,7 bilhão. Para vocês terem uma ideia do tamanho do portfólio da Nestlé, vou abrir aqui o sitezinho da Nestlé agora e a gente dá uma conferida em algumas das marcas aqui. Se você pegar só marca de água, né, você tem um link aqui para as marcas de água, então Perrier, San Pellegrino, Aquapana, a Pure Life, né? E aqui tá a San Pellegrino de novo ali, que é a versão mais chique dele, sei lá, porque é S Pellegrino e San Pellegrino. Do Pet Care, né? Marcas aqui para cachorro, olha que doideira. Purina, né? Todas as Purinas aqui, e Friskies, Dog Show, Cat Show, Dental Life, Felix e Fancy Fast também. Gigantesca aqui. Quando a gente vai falar de nutrição aqui, a Nestlé tem também a maior parte das empresas de nutrição do mundo, ela vai ter que separar por criança, por sei lá o quê, né, por adulto, porque são muitas e muitas marcas, inclusive comprou a Pura Vida, né, recentemente, acho que nem vai estar aqui, porque nem é relevante ao ponto de estar aqui, né, a Nestlé tem empresas aqui que ela nem coloca, as empresas nacionais ela acaba não colocando, para crianças, por exemplo, Nanker, Gerber, né, Cerelac, Nestum e Alfarré, né, Alfarré, sei lá como é que fala isso, Alfamino. Nutrição para adultos, né? Nestlé Materna, Vital Proteins, Boost, Molico, né? E aqui a chinesa Young. Aqui não tá, né? A Pura Vida e etc, que ela é dona também. Daí a Bear Brand, Nestlé Nido, né? Orgain também, que é outra empresa deles também. E vitaminas e minerais e suplementos, médico, olha que loucura, cara. Olha o tamanho do emaranhado. Olha que doideira, né? E se você for aqui de drinks, food service, sorvete, de uso diário, cereais, chocolate, café, cara,
É impossível você conseguir citar todas as marcas da Nestlé, eu te garanto. É humanamente impossível citar. Aqui, aí vai ter café, comida, ali dentro de novo. E de receitas. Você tem que clicar em outro link para entrar, porque olha isso. Aí nesse café, Dutch Gusto e Starbucks at Home. Né? Aí Kit Kat, Smarties, Aero, Milk Bar, Bat ali, que são só as principais, mas sei lá quantos outros chocolates você deve ter lembrado da Nestlé que nem tá ali, né? Por exemplo, a Copenhagen, não tá aqui. Então, cara, é impossível. Possível, deu pra entender, né? Esses são os números da Nestlé hoje, quando você vai pegar a Häagen-Dazs, da Nestlé e todos os outros produtos ali também. Então é uma empresa realmente gigantesca no processamento de alimentos. Ela tem mais de 30 marcas bilionárias, né? Com venda acima de 1 bilhão de francos suíços cada uma. Mais de 2.000 marcas no portfólio global da empresa. Tudo aquilo que é processamento de alimentos, né? A Nestlé tá dentro de algum. Tanto café, pet care, nutrição, food snacks, como eu mostrei para vocês aqui agora. Algumas das marcas mais famosas tá aí na tela, Nesquik, Garoto, Smarties, Häagen-Dazs, Moça, Starbucks, sei lá, tudo quanto é coisa. Você pegar o número de vendas de 2025, a gente tem a Nestlé com 89,5 bilhões de francos suíços ou 115 bilhões de dólares aqui, né? O lucro líquido de 9 bilhões de francos suíços aí, geração de caixa livre de 9,2 bilhões, 16,1% de margem operacional, 3,5% de crescimento orgânico mesmo já tendo esse tamanho, e aí um dividendo por ação de mais ou menos 3,10 francos suíços. Você pode investir na Nestlé, mas a gente pode dar uma analisada agora em mais números, né? Quero mostrar para vocês o histórico da ação, mas você pode investir em Nestlé investindo direto pelos Estados Unidos, na SRGY, né, o ADR americano da Nestlé. Você pode investir na NESN direto pela Suíça mesmo, ação ordinária, né, listada na Bolsa da Suíça, negociada em francos suíços, o mercado primário da companhia aí. Pode investir por meio de BDRs ou ETFs também, ela faz parte de diversas empresas ali. Quando a gente vai olhar o histórico da Nestlé, eu falei dela hoje por algumas razões específicas, né, a Nestlé tem tomado um pau gigante nos últimos 5 anos aqui. Se você olhar, a Nestlé estava lá em 115 francos suíços por ação, e agora, né, nos anos mais recentes, ela está com 31% de queda. Se você olhar em retrospectiva, esse é um dos menores preços da Nestlé. Desde lá de 2019 ela não apresentava, né, preços assim. Então lá na pandemia ela cresceu bastante, desde 2019 ela não apresentava esses múltiplos de preço. Eu acho muito interessante a gente falar desse tipo de empresa, né, que é uma empresa centenária, que faz parte da economia do mundo, porque a gente pode visualizar alguns cenários, né? É possível você imaginar que a Nestlé ela perca mercado em algumas áreas, é possível imaginar que a Nestlé perca competitividade, porque algumas empresas entraram, é possível imaginar uma queda de receita da Nestlé por conta da venda de Monjaro, é possível imaginar, sei lá, é tão absurdo que, para vocês terem uma ideia, eu conversei muitas vezes com publicitários que representavam, né, quando eu era publicitário ainda, com publicitários que representavam a Nestlé aqui, que controlavam os fluxos de caixa. A Nestlé ela é dona de um market share tão expressivo que ela precisa tomar cuidado para não fazer uma propaganda que seja boa demais, porque pode tirar market share de um produto dela mesma. Então, muitas vezes a Nestlé precisa controlar até o pool de propaganda dela para que uma propaganda não canibalize a outra. Por exemplo, se ela faz uma propaganda falando que a Copenhagen é muito forte, sei lá o quê, ela pode atrapalhar a venda de chocolates nas gôndolas, né, dos chocolates mais premium dela. E da mesma forma, se ela faz uma propaganda falando que tal barra de chocolate da Kit Kat é a mais incrível, só que ela pode acabar atrapalhando outro produto dela que também compete no mesmo setor, do tanto que ela tem uma presença gigantesca. Eu acho que esse tipo de empresa, por mais que ela não seja uma empresa que vai dar vai crescer 100%, etc. Eu consigo imaginar que é muito difícil no horizonte de 10, 20 anos a gente não ver a Nestlé, pelo menos conseguindo manter o market share dela, né? Ou manter a importância que ela tem no mundo. Eu acho muito interessante falar sobre esse tipo de empresa, aproveitei um gancho, né, do café, porque sei que vocês muitas vezes não se interessam sobre temas econômicos tão profundamente, mas olhar os números da Nestlé dos últimos anos pode te deixar um pouquinho preocupado, mas quando você olha a chance de nada disso mais vender, a gente precisaria de uma mudança, né, no mundo, assim, e ela faz parte daquelas 5 empresas que controlam o processamento de alimentos no planeta. Então, é extremamente interessante, queria trazer esse viés para vocês. A gente fala muito lá na UVP sobre investir fora dos Estados Unidos e Brasil somente, né? Muita gente foca nesses 2 lugares, mas na Europa você tem muitas marcas centenárias, eu quero trazer um pouco mais disso para vocês. Me comprometi, inclusive, com colocar dados dessas empresas de maneira mais consolidada lá na Analytics. A gente está terminando de cadastrar, por isso que eu não mostrei aqui ainda, acho que mais ou menos no mês que vem a gente já deve ter alguma coisa para mostrar. E se você quer aprender a investir da maneira correta, né, compreendendo a lógica do mundo, entendendo como que se protege investindo em empresas centenárias, em grandes negócios, muito além daquilo que é modismo, o que eu te convido é para acessar a maior escola de investimentos do Brasil. Tá aqui o link na descrição desse vídeo, eu vou deixar, você pode ir lá
E você vai ter que clicar nesse botão aqui, ó, faça sua análise de perfil. Você vai aprender a investir no Brasil, na Europa, no mundo todo. Inclusive, você vai ter aqui o selo da UVP. O que significa isso? Se você entrar na UVP, fizer todas as aulas, você pode assistir tudo, até o final, emitir o seu certificado, e você falar, olha, Raul, eu não gostei, eu não aprendi a investir, não é aquilo que eu esperava, não funcionou para mim, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Esse é o compromisso que a UVP tem aqui. Não é aquela garantia de 7 dias, eu sei que tem muita gente que fala de cursinho na internet, aí o cara fala, não, eu te dou 7 dias de garantia, se entrar e não gostar. Não existe isso, né? Ele não tá te dando essa garantia, isso é uma obrigação por lei, pode pesquisar que essa é uma lei que o Procon ele obriga as empresas a cumprir. Eu tô dizendo depois de assistir, você ficar lá 30 dias, ver todas as aulas e tal, se não funcionar para você, eu devolvo o seu dinheiro, é um compromisso que a gente faz da UVP, mas óbvio que para fazer isso, eu preciso que você passe por uma triagem. Não é igual, vai lá, clica no botãozinho e compra. Por quê? Você vai ter que preencher esse questionário, me contar os seus objetivos e etc. Se os seus objetivos estiverem alinhados com o da UVP, eu vou lá e falo, olha, muito bem-vindo, é muito bacana que você fez, eu tenho todo o interesse em te ensinar a investir. Um especialista vai te chamar no WhatsApp, vai entender melhor o seu caso, né? Por quê? Porque a UVP tem soluções, desde para quem está começando a investir poucos reais por mês ali, até para quem tem centenas de milhões de reais. Então, a UVP, você entra pela escola, tem que entrar pela escola, né? Entra pela escola, começa a assistir as aulas. Raul, daqui a pouco eu tô assistindo a aula, eu percebi que eu poderia montar uma holding, colocar meus imóveis dentro e economizar imposto. Aí a gente tem uma empresa que faz isso para você, lá dentro, a UVP Web Services. Ah não, Raul, tava assistindo ali, eu percebi que eu deveria ter um seguro de vida, né? Mas eu preciso saber a companhia. Eu coto em todas as empresas e te passo aquela com o melhor preço. Ah não, Raul, eu quero financiar o imóvel, descobri que vale a pena para mim, por exemplo, talvez financiar o imóvel. Eu coto em todos os bancos, Bradesco, Itaú, etc, te passo aquele que tá mais barato. Às vezes você fazer uma portabilidade. Então, eu tenho soluções que abrangem tudo que envolve dinheiro, mas você precisa da escola para descobrir quais dessas soluções elas são importantes para você. Então é isso que a gente tem aqui como meta, né? Ser uma solução 360, mas a partir da escola. A UVP é uma escola que está construindo um banco, né? E não um banco que tem uma escola, é o contrário. Então a gente acredita que a educação ela realmente é a melhor coisa. Você não tem como errar, né? Se você escolher a UVP, você não tem como errar. Por quê? Porque ainda que você fale, tem um cara que eu acho que pode ser tão bom quanto você. Tudo bem, faz o meu, então pega o dinheiro de volta. Se não resolver, vai lá e faz o outro, né? Você pode fazer os dois por o preço de um. Agora, eu duvido bastante que você queira pedir o dinheiro de volta. É por isso que a gente consegue garantir isso, porque a gente sabe que aquilo que a gente oferece é a melhor solução do mercado. E como faço se tem mais de 250 mil para investir? Você investe em CDBs sem essa segurança, né? Você fica sem a segurança do FGC, você analisa melhor o banco que você vai investir. Ou pode investir no Tesouro. Vai ter relatório de quanto dinheiro foi tirado do Nubank nessa sexta? Cara, eu acho que dificilmente o Nubank vai querer fazer uma exposição dessa, né? Se fosse seu banco, você faria? Eu não faria, não. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo.